Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de auditor fiscal do trabalho, direito do trabalho. É isso aí, pessoal, nós vamos estudar a parte de direito do trabalho para esse concurso que será realizado em maio de 2024, pessoal. O nosso objetivo aqui é pegar as questões mais importantes, os assuntos mais quentes que têm caído nos concursos, algumas questões que até caíram na última prova de auditor fiscal do trabalho, logicamente, de acordo com a nova legislação, com o novo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, após a reforma trabalhista de 2017. Vamos pegar esses assuntos mais recentes e, com certeza, aqueles assuntos clássicos que caem nas provas que tem a matéria de direito do trabalho. E hoje eu vou conversar com vocês, pessoal, sobre extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Porque quando você aciona o sino de notificação, porque quando você se inscreve aqui no nosso canal, você está sempre recebendo esse conteúdo. Toda terça e quinta-feira tem conteúdo de direito do trabalho para você que quer conhecer essa matéria. E hoje aqui, como eu disse, vamos falar de extinção do contrato de trabalho. Mas não se esqueça, dê o like se você já gostou desse assunto, dê o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo interessante, até porque eu estou falando de um conteúdo que veio com a reforma de 2017. Extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo. Como eu sempre falo, pessoal, as bancas de concurso público, elas sempre gostam ou de temas recentes, ou temas que geram determinadas dúvidas, e é lógico, assuntos ligados ao órgão ao qual nós estamos atuando. Então, quando você for estudar para uma prova de concurso, você tem que estar atento no que você vai estar estudando. A banca examinadora, ela tem uma vasta possibilidade de perguntas ali. Por isso, você tem que olhar o edital da sua prova e ser o máximo possível assertivo e objetivo. Porque certamente você não irá conseguir estudar, talvez, o conteúdo na integralidade. Essa que é a verdade. Então você tem que ir nas principais questões, nos principais assuntos. E eu tenho certeza que esse assunto, ele é novidade e por isso é importante. A extinção do contrato de trabalho por acordo, ela está na CLT no artigo 488-A. É lá que você vai chegar, é lá que você vai dar uma lida. E o que ele fala? Pode ser extinto por mútuo acordo o contrato de trabalho. Quando ele está falando aqui extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo, toma bastante cuidado, porque uma das coisas que banca de concurso também gosta é de sinônimos. Quando a gente fala extinção aqui do contrato de trabalho, poderíamos até, por que não, falar de extrato. Quando você cessa, interrompe o contrato de trabalho, quando você faz a rescisão do contrato de trabalho, isso é um distrato. Então não se surpreenda se na prova vier distrato do contrato de trabalho. Se ele estiver falando de distrato do contrato de trabalho, é sobre isso que ele está falando. Então ele já está deixando claro para você que quando empregado e empregador eles têm a intenção de encerrar esse vínculo contratual, eles podem realizar esse acordo. E essa modalidade de extinção, pessoal, ela veio com a reforma porque antes da reforma, na prática
do dia a dia, o que acontecia? Muitos empregados e muitos empregadores já faziam uma espécie de acordo. Logicamente não era exatamente igual a essa, mas acaba que o empregado pedia para demitir e a empresa demitia. Às vezes a empresa até queria demitir, mas tinha que pagar as verbas rescisórias na integralidade, e nem toda empresa tem condições financeiras de pagar as verbas rescisórias naquele momento para o empregado. Então acaba que na prática, muitas vezes empregado e empregador faziam a extinção do contrato de trabalho do seu jeito. E você sabe que quando as pessoas fazem do seu jeito, raramente eles respeitam a lei. É essa que é a verdade. Sempre gerava dúvida, ficava alguma verba sem pagar, criava-se aquela confusão e no final das contas ia todo mundo para a Justiça do Trabalho questionar judicialmente isso, dizendo que tinha sido realizado um acordo, mas o empregador pagou uma parte, não pagou outro, e ficava aquela dúvida. Mas o legislador, já sabendo que a sociedade já tinha uma certa utilização sobre isso, o que ela fez? Ela criou uma espécie de extinção, só que agora legal e com certas determinações que têm que ser cumpridas. E as duas primeiras determinações de cumprimento e de exatidão para o aperfeiçoamento dessa extinção do contrato de trabalho é o seguinte: a primeira existem duas verbas que serão pagas pela metade. A primeira, pessoal, é o aviso prévio. Em vez de pagar o aviso prévio na integralidade, que é um salário, nessa espécie de extinção contratual será pago o aviso prévio pela metade, ou seja, o salário pela metade. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é o seguinte: você deve saber que na demissão sem justa causa, o empregador tem que pagar uma multa indenizatória de 40% daquele valor que está depositado lá no FGTS. Só que agora, nessa extinção do contrato de trabalho, ou de extrato do contrato de trabalho por mútuo acordo, não será paga essa indenização de 40% não. Será pela metade, será a multa de 20% daquele valor depositado lá no FGTS. Esses são os dois pontos primeiros que você precisa conhecer sobre essa espécie de distrato do contrato de trabalho por mútuo acordo. Agora, Gustavo, e as outras verbas? As outras verbas, como diz o item 2, inciso 2 do artigo 484-A, serão pagas na sua integralidade. De quais verbas eu estou falando? Estou falando do saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais. Se tiver férias vencidas, as férias serão pagas na integralidade, sempre com aquele 1/3 constitucional. Aí é esse ponto que você precisa entender. Só o aviso prévio e só a multa do FGTS que será pela metade. Esse é o primeiro ponto. Agora eu te pergunto, nessa espécie de extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo, o empregado, ele pode receber o FGTS? Ele pode movimentar a sua conta vinculada? A própria lei, antes que tivesse qualquer problema, já sanou essa dúvida. A resposta é: pode. Na extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo, o empregado pode realizar a movimentação do FGTS. Só que ele só poderá fazer essa movimentação no limite de
80% do que tiver depositado lá na conta vinculada do FGTS. Entendeu, pessoal? Se ele tiver 10 mil, ele só vai poder sacar 8 mil. A diferença, esses 20%, vão permanecer lá na conta vinculada do FGTS, pessoal. Outra pergunta que é interessante. Nessa extinção do contrato de trabalho por acordo, o empregado tem direito a receber as guias do seguro-desemprego? Não tem direito. A lei é taxativa. Nessa espécie de distrato, de extinção do contrato de trabalho, o empregado ele não fará jus ao seguro de desemprego. Alguns vão falar: nossa, Gustavo, mas aí, será que vale a pena isso? Ele não pode sacar na integralidade, ele vai receber o aviso prévio pela metade, a multa do 40% pela metade, ele não vai sacar o FGTS todo, ele não vai receber o seguro-desemprego. No que isso vale a pena? Vale a pena no seguinte ponto. Vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês que a regra do contrato de trabalho é o princípio da continuidade do contrato de trabalho? Não te falei que a regra é o contrato a prazo indeterminado? Pois é, lembrou disso? Então, vira a chave e entenda da seguinte forma: se o empregador ele não quiser te demitir, o empregador ele não vai te demitir, ele vai ficar com você até a sua morte. Essa que é a verdade. Já vi muitos casos, isso é muito comum, sabe onde, gente? Condomínio, alguns prédios antigos, alguns condomínios antigos que tem ali alguns porteiros que já estão há 40 anos, que já estão há 30 anos naquele condomínio. Às vezes o síndico, ele entra em contato com o nosso escritório e pede para que nós façamos os cálculos da verba rescisória ou quais são os direitos devidos para que nós encaminhemos ao RH para fazer esse cálculo, para que encaminhemos ao contador para verificar esse cálculo. Muitas vezes esse empregado que trabalha lá no condomínio, ele tem uma verba indenizatória altíssima, às vezes passa de 80 mil, às vezes chega até a 100 mil reais. E você acha que o condomínio vai ter 80 mil reais para pagar uma demissão sem justa causa? Não vai ter. Essa que é a verdade. Sabe o que o síndico fala? Leva a mão não. Deixa ele aí. Ele não é um bom funcionário, a gente nem gosta muito dele, mas eu vou ter que pagar 80 e poucos mil reais para demitir esse cara? Não vou demitir. Ele que peça a demissão. Percebeu o ponto que eu estou querendo chegar? Se você tiver de saco cheio da tua empresa, cara, você vai ter que pedir demissão, porque eles não são obrigados a te demitir. Essa que é a verdade. Aí, se você pedir demissão, tenha certeza que é muito pior do que isso aqui que eu estou falando para vocês. As verbas que você recebe no pedido de demissão são muito piores do que esse acordo. Você não tem direito ao FGTS, ao seguro-desemprego, por exemplo. Já começa por aí. Você já começa não tendo direito nem a pegar FGTS e seguro-desemprego. Você já começa levando essa porrada. Pelo menos nesse acordo aqui, o que acontece? Pelo menos uma parte da multa você recebe, e pelo menos uma parte do depósito lá da conta vinculada você recebe. No pedido de demissão você não tem nada disso. Então nós temos que ver sempre pelos dois lados da moeda. Então o pedido de demissão é pior. Então o que o legislador falou? Olha só, vou criar uma modalidade de extinção que não é, por mais que não seja maravilhosa, ela é mais benéfica do que o pedido de demissão.
E outra coisa, pessoal, isso aí até da prática trabalhista. O legislador ele usou o termo acordo. Quando você está fazendo um acordo, você não vai receber tudo. Essa que é a verdade. No acordo, você cede uma parte, a outra parte cede mais um pouco. É assim no acordo, você cede um pouco e a outra parte cede um pouco. Ele não vai ficar 100% feliz e nem você também vai ficar 100% feliz. Mas quando vocês chegarem à conclusão de que vai ter que fazer aquele acordo, vocês vão falar assim, quer saber? Esse acordo vai ser melhor do que aquela outra hipótese lá. Tenha certeza disso. É isso que é acordo. Eu digo isso porque tem advogado e advogado que na hora de fazer acordo, eles querem tudo. Eu falei, gente, a gente está aqui na mesa fazendo acordo, tá? Se for para eu pagar tudo para você, eu pago em sentença. Fico 5 anos aqui no processo. Se você quiser, a gente fica à vontade. É assim que funciona. Então, pessoal, tem essa possibilidade. Essa possibilidade realmente, ela não é a melhor das possibilidades, mas o legislador ele trouxe algo que possa facilitar a extinção do contrato de trabalho pelos dois lados. Porque às vezes a empresa já está de saco cheio daquele trabalhador, às vezes aquele trabalhador, aquela trabalhadora não quer mais continuar naquela empresa, aí eles chegam numa sala e conversam, gente, vamos resolver isso aqui? Eu tiro um pouquinho daqui, você tira um pouquinho dali, e sai todo mundo feliz e ninguém se atrapalha. Vamos fechar? É assim que é. Então, após a reforma trabalhista, da Lei 13.467, esse foi um dos temas que trouxe essa novidade. Então você precisa conhecer, porque as novidades são o que há em qualquer prova de concurso público. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse tema, dá um like lá. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque às vezes esse assunto irá ajudar o seu amigo, a sua amiga, o seu primo, a sua prima e todo mundo contribuindo para passar para o concurso. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.